Pais amados, vamos estar dando início à nossa pregação de hoje, amém? Vamos estar orando. Deus é louvado, glorificado seja o teu nome, Pai, que nesse momento a tua palavra pode chegar em cada coração, com um propósito que tu tem para nós nessa noite. Hoje a tua palavra fala sobre falar conosco sobre propósito. Ter uma vida com propósito, que o Senhor possa nessa noite estar me usando da maneira que o Senhor desejar. Fale conosco em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a vida com propósito, né? Viver a vida sem propósito e objetivo, sem ser bem definidos, é viver deixando, como as pessoas, né, costumam falar por aí, deixa a vida te levar. É viver sem saber para onde se vai, sendo levado de acordo com as circunstâncias. E ser levado de acordo com as circunstâncias, ela significa que elas ditam o seu humor, ela dita o seu ânimo, sua fé, sua atitude, o seu louvor ou adoração. Quando na verdade o cristão ele não pode ser ser levado dessa maneira. Quando ele precisa saber viver, ele está agradecido em qualquer e independente das circunstâncias que nós estejamos passando. O que faz uma pessoa vencer é o foco em seu propósito e objetivo. É lógico, querido, que não é só isso, mas é uma das principais coisas. Eu acho que improvável que uma pessoa ela consiga chegar a algum lugar, eu falo assim, vencer e conquistar, sem ter um objetivo e um propósito. Quando você vai em direção, pega alguma direção, você tem que ter um objetivo e um propósito de onde você chegar. O Senhor Deus, ele age e faz e fala com propósito. Jesus, ele veio, nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou com um propósito. Grandes homens e mulheres na Bíblia nós podemos olhar, e fora dela também nós temos vários exemplos de que viveram, sofreram e venceram até morrer com um propósito, que é levar, pregar a salvação a todos aqueles que ainda não conhecem a Deus. Vamos estar refletindo um pouco sobre isso e falar, deixa aqui uma pergunta. Nós queremos ser e vencer como eles? Se vocês querem isso, descubram o segredo. Paulo fala, ser imitador como eu sou de Cristo. O que ele fazia? Ele via o que Cristo fazia, como diz Cristo caminhava, qual é o seu propósito, ele vivia dentro daquilo. Então vamos fazer isso, vamos procurar ver o que eu estou fazendo de errado, que pode estar me tirando desse caminho. Como não possuo muito tempo e espaço aqui, querido, porque nosso tempo é curto, para falar, estudar com você tudo que eu gostaria de estar falando nesse momento, deixar alguns textos aqui que eu eu queria incentivar os irmãos a estar estudando a história da monarquia de Israel, a história da monarquia, principalmente, ela está lá em 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, bem o livro também do profeta Jeremias, para entender o porquê Deus permitiu o cativeiro de Judá na Babilônia. E é propício lembrar que assim como o Egito ele representa a escravidão, a Babilônia ela representa o sistema mundano e pecaminoso. Ele que atua em desconformidade, né, com a santidade e a vontade de Deus. Assim é este mundo. O mundo ele jaz no maligno. Na Bíblia está escrito, o mundo jaz no maligno, no qual peregrinamos esperando ser completamente resgatados, indo para o nosso verdadeiro lar, que é a Nova Jerusalém. Você pode ler também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, de versículos 1 a 4. Em Daniel 1, a partir do versículo 1, nós podemos ver um pouco essa história de Daniel. E apesar de Daniel e alguns outros serem escolhidos
do Senhor, Deus não impediu o povo dele de peregrinar na terra da humilhação. Daniel, no versículo 3, 1, né, do 3 e 4, mostra que há tempo para todas as coisas, de acordo com Eclesiastes 3. Em todas as coisas há um propósito por trás. Desde 3 e 4, ele mostra que eles têm que andar. Vamos estar lendo aqui o 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, entre eles estavam Daniel e vários outros, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Você vê que eles são ali obrigados a aprender a cultura dele, viver de alguma forma, da maneira que eles viviam. Então, em todas as coisas, há um propósito por trás, independente de ser bom ou ruim. Romanos 8, 28 diz que, você pode ler também isso, é um outro texto que você pode estar lendo em cima de tudo isso que eu estou falando. E é tempo de humilhação, você está sendo humilhado, então desça do salto e se humilhe perante o Senhor. Porque quando nós estamos vivendo sendo humilhados, desde nós nos exaltarmos, nós temos que nos humilhar mais ainda e descer descer até o Santo Santo, descer a Deus e estarmos. Deixa eu só ver aqui, Romanos 8. Romanos 8, 28 diz que sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É tempo de humilhação, você está sendo humilhado, então vamos descer do salto e nos humilhar mais ainda perante o Senhor, porque os humilhados eles sempre serão exaltados. Seja para correção ou provação, muitas vezes nos vemos no cativeiro da humilhação. A palavra de Deus ela nos diz que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha aí, que eu acabei de falar, né? Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 também, em Hebreus 12, 5, diz lá, filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Em Jeremias capítulo 5, versículo 3, diz lá, feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram a sua face mais do que a rocha, não quiseram voltar. E tem outros textos, e Deus lhe dirá, essa é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Apesar de serem da linhagem real, querido, nós podemos ver lá, acabamos de ver naquele texto, e provavelmente não serem culpados pelo cativeiro, tá? Que nem todos estavam longe da presença de Deus quando eles foram levados ao cativeiro na Babilônia. Apesar de eles não serem de linhagem real e provavelmente, como eu falei, não serem culpados pelo cativeiro, os 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles sofreram junto ao seu povo tal situação e mais resolveram, só que eles resolveram seguir o conselho do Senhor, que está lá em Jeremias 27, do 4 ao 12, nós podemos ver também no 29, do versículo 4 ao 14. Mas eles peregrinaram na terra da adversidade, está em Daniel 1,5, você pode ver lá também. Na hora da humilhação e adversidade que o inimigo vai querer determinar, impor o modo como você tem que viver e o que deve ou não fazer. O que faria eu ou você no lugar desses homens, querido? Nós conhecemos bem a história, os irmãos podem ler aí, como eu falei,
que nós faríamos na situação dele? Daniel, ele firmou-se no propósito de agradar a Deus. Será que nós também nos firmaríamos diante daquela situação? Você manteria o seu propósito ou aceitaria a vontade do inimigo? O que você faria? Se é que você tem um propósito, se é que eu tenho um propósito, isso que nós temos que nos perguntar. Qual é o nosso propósito? Eles peregrinaram na terra da afronta e intimidação. O inimigo, ele sempre vai tentar parecer maior e mais poderoso do que ele realmente é. Ele tentará de cara, ele já vai tentar com o seu limitado poder te afrontar, te intimidar. Aproveitando momentos nossos, de fraqueza e de incerteza, ele vai exigir que neguemos a nossa fé. Quando não conseguir, ele vai tentar nos persuadir a dividir a adoração que é devida somente a Deus. Nessas horas, o que você faria? Amados, dias virão, como nós temos ouvido todos os dias aí, a palavra de Deus tem sido pregada, e Deus tem falado que dias virão, segundo a palavra de Deus, está na Bíblia, tá? Que novamente o inimigo de nossas almas vai requerer tal adoração. Mais uma vez, esses jovens, queria falar com você, ele firmaram-se no propósito de adorar e agradar somente a Deus. Eles peregrinaram na terra da adoração, da acusação e da emboscada, lá em Daniel 6, a partir do versículo 1 ao 10. O inimigo, ele está constantemente procurando ocasião contra nós para nos acusar e nos causar dano. Quando o inimigo, ele não consegue nos fazer negar a nossa fé ou dividir a nossa adoração, que é devida somente a Deus, mais uma vez eu estou batendo bem nessa tecla, ele tentará destruir as bases da nossa comunhão com Deus, que é a oração. Se de fato ele foi feitiço nessa empreitada, será fácil ele conseguir as duas primeiras. Que atitude e que coragem, que abnegação de Daniel, assim ele ficou sabendo que era proibido orar a Deus. Ele não se escondeu, ele não mudou nada do que ele fazia todos os dias. Ele foi e orou. E o fez porque ele não abria a mão do seu propósito diante de Deus. E isso tem que que Deus nos chama também a estar fazendo. Na ótica do inimigo, Daniel ele tinha assinado a sentença de morte dele. Mas Deus, no seu torno, assinou a sentença de vida. Como diz lá em Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mais uma vez, o que fariam eu, colocar essa pergunta, o que faríamos nós no lugar dele? Vai ter situações que nós vamos ter que nos firmar, que parece que sentença de morte. Nós temos que lembrar que, como diz nesse texto, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É Deus quem determina tudo na sua vida, não o diabo. O que faremos quando tivermos que passar nessas mesmas circunstâncias, queridos? Vamos estar terminando. Eu queria deixar algumas coisas aqui, falar mais algumas coisas com os irmãos. Alguns dos grandes propósitos de Daniel, de Ananias, Misael, Azarias, era de adorar e colocar a Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. De estarem juntos, intercedendo uns pelos outros naquela terra desconhecida e pagã. De honrar e exaltar um ao outro, de rejeitar todo e qualquer desvio da palavra de Deus. Eu vou deixar alguns textos aqui com o irmão. 1 Coríntios 10, versículo 13, Daniel 1, 8 e 9, 2, do 46 ao 49, 3, do 28 ao 30.
e que nós aprendemos com eles é que toda vez que o nosso propósito ele for agradar e colocar Deus em primeiro lugar, Deus sempre proverá o escape, o livramento e o suprimento das nossas necessidades. Aprendemos também aqui que Deus não nos livra dos cativeiros e circunstâncias da vida antes. Ele entra conosco nela. E dentro dela o Senhor mostra a sua graça e seu poder. Então, irmãos, eu queria mais uma vez estar falando com os irmãos aqui sobre o propósito. O que tem sido o nosso propósito diante de Deus? Que nós não venhamos a permitir que as circunstâncias, o que nós estejamos passando, venha nos afastar desse propósito. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha abençoado suas vidas, assim como abençoa a minha. Fica na paz em nome de Jesus.